Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. A mim ficou destinado o item 5. Então, o Evangelho neste capítulo é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Antes de começarmos, gostaria de pedir que nós serenássemos o coração e iniciássemos com uma prece. Deus, Pai de bondade infinita, te agradecemos pela oportunidade de estarmos parando neste momento, serenando nosso coração e elevando nosso pensamento ao alto. Pedimos que a espiritualidade superior possa nos auxiliar, a fim de que possamos compreender as palavras que aqui vamos meditar e possamos, de uma vez por todas, colocar em nossa prática diária as lições deixadas há 2000 anos pelo nosso amado Mestre Jesus. Obrigado por tudo que temos, por tudo aquilo que somos, e ajuda-nos a sermos melhores e a sermos mais do que fomos até hoje, para a nossa melhoria e para a melhoria daqueles que estão ao nosso redor. Pedimos ainda o auxílio para aqueles que têm dores que são mais fortes que a nossa, que esses irmãos possam ser auxiliados e que as energias geradas nesse momento possam chegar até eles, aonde quer que esteja. Que assim seja. Então, o item 5 diz: mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete os dos céus? À espera dos bens dos céus, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhes recomenda não ligar a estes últimos mais importância que as dos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até este dia, os bens da terra estão assabarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete-lhes que justiça lhes será feita sobre a terra, como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então é difícil compreender esta máxima de Jesus sem ter a noção da vida futura, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles herdarão, né, ou possuirão a terra. Não necessariamente é desta terra que está falando, né, mas da terra ou de mundos que virão nas reencarnações futuras, que são mais felizes ou que são desprovidos de toda a carga negativa, de toda a imperfeição, de todo o sofrimento, de todas as injustiças que permeiam um mundo de prova e expiação. Então, é necessário que se tenha uma visão para além deste momento, para além desta vida, para além deste mundo de provas e expiações, que tenha assim uma visão com relação ao plano espiritual em si, às colônias espirituais e, por que não, aos mundos, né, mais evoluídos que a Terra. Então, aquele que segue as máximas do Cristo, que se conserva brando e pacífico, né, que se conserva humilde, que não dá as coisas mundanas ou as coisas do mundo físico mais importância do que aquelas que são as verdadeiras riquezas, que são as verdadeiras riquezas do espírito, que são aquelas que se leva no além-túmulo.
essas pessoas serão verdadeiramente ricas, né, no plano espiritual, porque isso daí não vai se perder. E é importante também a gente fazer uma reflexão sobre o momento e sobre para quem Jesus estava falando, né? Então, a imensa maioria daquelas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas oprimidas por um sistema bastante cruel, né? Tínhamos ali o domínio do Império Romano sobre uma população que em sua maior parte era composta de judeus, pessoas que já vinham fugindo, né, há mais de um milênio do Egito, né? Então já tinham sido oprimidas e escravizadas pelo faraó lá no Egito, fizeram a travessia, né, com Moisés do deserto até chegar na Terra Prometida novamente, e agora estavam sob o jugo do Império Romano. Então eram pessoas que estavam historicamente sob o domínio sempre de alguma outra nação ou de algum outro império. E para eles era muito difícil acreditar na justiça daquele momento, na justiça terrena, na justiça mundana de fato, né? Ainda mais que os romanos faziam cobranças de impostos, fiscalizavam, e além da fiscalização, aqueles que não cumprissem com as suas obrigações civis, financeiras, fiscais, né, para a época eram punidos de maneira rígida, né? Então, aquelas pessoas achavam que não existia a justiça terrena, né? Que elas não poderiam alcançar nada nesse plano físico, e as dificuldades, além das dificuldades do cotidiano, elas eram ainda mais incrementadas, né? Elas eram mais inflamadas por essas dificuldades advindas do subjugo pelo Império Romano. Então, Jesus vai justamente no cerne da questão que aquelas pessoas enfrentavam. Elas iam atrás do Messias, elas iam atrás do Mestre, justamente porque a mensagem que ele dava era de esperança em algo maior, era um ensinamento de algo muito maior do que aquelas pessoas estavam vivenciando ali. E precisava ser assim, porque se fosse para esperar realmente uma compensação na vida terrestre, ou alguma recompensa na vida terrestre, nada iria mudar, assim como nada vinha mudando. Era justamente assim que os judeus, que faziam parte das camadas mais altas da sociedade, como os publicanos, por exemplo, se comportavam e acreditavam, né? As suas doações eram fruto de uma ostentação, né? Que nada vinha verdadeiramente de dentro do seu coração. Era mais algo para dar uma satisfação social e para mostrar uma imagem de bom, do que propriamente ser bom por dentro. Então a mensagem de Jesus foi toda justamente essa, né? Que os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas e as verdadeiras esperanças não deviam ser colocadas em uma circunstância momentânea e puramente regidas por um poder temporal, mas sim deveriam ser colocadas sobre o ponto de vista de algo atemporal, muito maior do que as leis exercidas pelos homens, muito maior do que as convenções instituídas na sociedade naquele momento. Portanto, somente com o ponto de vista na vida futura, né, fora dessas convenções sociais, das imposições dos conquistadores sobre os conquistados, é que se pode refletir e ter esperança, baseando-se na frase de Jesus: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Então a atitude branda
a atitude resignada, perseverante daquele que acredita em uma vida espiritual, em uma vida futura, né? Isso será recompensado lá na frente, pode ser em uma próxima encarnação ou em 1000 encarnações à frente, em uma bem-aventurança, a paz de espírito de ter vencido a si mesmo e ter acreditado na vida e no plano maior. Bem, foi essa a minha contribuição com o Evangelho de hoje. Espero que todos fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus, que assim seja.